Bem-Estar te convida hoje para pegar uma piscina com a gente. Que tal? Opa, mas espera aí, não pode ter micose. Você não pode frequentar piscina, clube, coisa assim, você não pode entrar, né? Não pode mesmo não. Micose pega. E tem mais. Antes da criançada cair na água, você sabe mesmo o que fazer? De imediato, amarra o cabelo, né? Preste atenção no ralo. Todo cuidado é pouco. Se a criança passar aqui com o cabelo dela vai passar aqui para baixo. Mesmo desligando o sistema de bomba, ela não vai conseguir sair porque virou um nó aqui embaixo. Saúde na piscina e até debaixo d'água. Hoje com a nossa consultora e dermatologista, Márcia Purcelli. E com a infectologista, Rosana Richman. Saúde na piscina! Estamos na nossa piscina aqui no Bem-Estar, estamos com as duas doutoras com muita informação útil, principalmente nessa época que o Brasil inteiro está assustado com um pequeno, minúsculo mosquito, mas que pode provocar 3 doenças importantes, né? Estamos falando da chikungunya, estamos falando de dengue, estamos falando de zika, que para as mães grávidas é também uma outra ameaça. Vamos saber mais sobre isso, muitas dicas com as duas doutoras. Para a doutora Márcia primeiro, nessa época de verão, doutora, família toda vai para um sítio, vai todo mundo para a casa do cunhado, tem mato, tem natureza e tem que passar o protetor solar para evitar os problemas que a gente vai falar, né? Exatamente. E aí, o que passa primeiro, doutora? É uma dúvida muito interessante. Então, o repelente e o protetor que estão aí do lado da senhora, né? Você vai passar primeiro o protetor solar, por causa do sol, e depois o repelente. Então, para nunca mais esquecer, o repelente é sempre o último. Mesmo que tenha passado o hidratante, alguma coisa, o repelente é sempre o último. E quando for refazer o protetor solar, porque entra na água, a senhora já falou, tem que colocar de novo. Passa o repelente de novo? Passa de novo, porque essa é a função dele, é ficar por último para poder, no caso, espantar o mosquito. Muito bem. Doutora Rosana, muitas casas com piscina, muitos donos de piscina, muita gente que frequenta a piscina fica na dúvida, mas será que esse mosquitinho da dengue, da chikungunya, da zika, ele põe os ovos também na água da piscina? Olha, ele até pode colocar, mas o mais importante que a gente sempre... Porque o cloro acaba inativando isso, mas uma das coisas importantes é a borda da piscina, porque às vezes ele pode colocar a larva a gente sabe que resiste bastante, 1 ano, 2 anos, inclusive ao ressecamento. Então a larva pode ficar nesse bordinho e a hora que a água começa a levantar, o correto para você fazer a higiene seria você usar, por exemplo, uma buchinha. Você pega uma bucha e faz uma higienização mecânica, não só o cloro, mas você faz uma limpeza aqui da borda da piscina exatamente para, se caso tenha ficado alguma larva nesse período, que com a água ela pode acabar tendo o ciclo completo do mosquito, você está removendo. Então essa é uma dica importante para quem tem piscina, quem não usa faz tempo, agora no verão, fazer essa higienização. E até essa água que fica empoçada aí na laje do lado da piscina, na lajota, no azulejo, do lado de fora também. Qualquer água empoçada, porque você tem que imaginar que essa água que está empoçada provavelmente não tem a mesma quantidade de cloro do que a água que está dentro da piscina, porque ficou no relento, porque choveu, etc. Então estas águas empoçadas têm que ser tiradas, removidas. Então, precisa tomar muito cuidado não só na piscina, mas principalmente ao redor da piscina. Vasos, tudo que tiver ao redor das piscinas. Daqui a pouco a gente vai falar também do pessoal que gosta de ficar tomando sol na beira da piscina com essa aguinha que fica ali, né, doutora Márcia? É um caldo de cultura. Um caldo de cultura de outros problemas. Agora estamos falando com a doutora Rosana desse mosquitinho danado, pequeno. Ele pode estar contaminado com as 3 doenças? Um mosquito só pode ter chikungunya, dengue e zika? Fernando, que ele pode transmitir as 3 doenças, isso ninguém tem dúvida. Se ele pode, ao mesmo tempo, estar infectado com as 3, isso a gente ainda não sabe. Existem alguns dados em relação à dengue e à febre chikungunya no mesmo mosquito. Em relação à zika com outros vírus, nós não sabemos ainda. O fato é, Fernando, que o mais importante nesse momento é a gente ter pouquíssimas pessoas com o vírus no sangue. Quanto mais pessoas a gente tiver com o vírus da zika, por exemplo, no seu sangue, ou seja, que estejam doentes,
maior será o risco dos mosquitos se infectarem, porque os mosquitos só transmitem a partir do momento que eles picam alguém que está com o vírus, a fêmea se infecta e daí ela sai para o resto da vida dela infectando outras pessoas. E isso há quanto tempo, doutora? A pessoa pode estar com vírus há quanto tempo para ela já fazer essa transmissão? O período de incubação é curto e o tempo que a pessoa fica com... A gente chama isso de viremia, que é o tempo de vírus no sangue, na corrente sanguínea. Para a Zika é um tempo um pouco mais curto, em torno aí de 5, 7 dias. Então, quem estiver doente também deve usar repelente. Por quê? Se ele usar repelente, mesmo estando com o vírus no sangue, o mosquito não vai picar essa pessoa, o mosquito não vai se infectar e não vai sair picando outras pessoas. E essa transmissão é imediata? Por exemplo, eu estou doente, a senhora vai me visitar, vem um mosquito que acabou de me picar, pica a senhora também? Já passou? Ele tem o ciclo dentro do mosquito, certo? Que é rápido. Então, uma vez que ele pica lá e ele vem para me picar, uma vez que ele está infectado, a hora que ele vem me picar, ele já pode me transmitir também. É muito rápido. É muito rápido. Então, essa recomendação de que se você estiver tendo casos de dengue, zika, alguma dessas viroses, usar o repelente também em quem está doente, para evitar a disseminação do vírus para o mosquito e, obviamente, o mosquito ali por diante. Então, nós estamos numa guerra contra o mosquito, contra a infecção do mosquito, contra as larvas, realmente contra a microcefalia. Declaramos guerra contra tudo isso. E está, nesse momento, numa vantagem absurda se a gente compara os números, né, doutora? Vamos dar uma passada nos números de casos de microcefalia. Nós vamos para o telão. Para o telão grande, ali, vamos para a direita aqui, doutora. A gente tem esses números aqui, que são números grandes, mas a gente tem que comparar o seguinte, só fica aqui, doutora, desse lado, que eu passo para cá. Esses números, eles são representativos de 2015, mas desses últimos meses, né, doutora? São os casos suspeitos de microcefalia. Então, nós temos hoje dados mais recentes do Ministério da Saúde, nós estamos com 1.761 casos suspeitos de microcefalia e 19 mortes. E se a gente for ver o mapa onde está a microcefalia, ele coincide exatamente com o mapa do Zika, né? Então, esta relação que já foi agora estabelecida, que não é tão simples de estabelecer, mas já foi estabelecida, sem dúvida é um alerta. E se você for ver hoje, Rio de Janeiro tem casos suspeitos, Minas Gerais, Goiás, toda essa região nós estamos com casos suspeitos. E se a gente pega esse mesmo período no ano passado, a diferença é brutal? É brutal. Nós tínhamos por ano, no Brasil inteiro, a gente sempre fala que a gente tinha por mês em alguma localização, 10, 15 casos por mês. Então, o Brasil inteiro, você pode imaginar aí uns 100 e poucos casos por ano. Olha como cresceu de 100 e poucos casos a 1.761 casos, um número que, pela perspectiva, infelizmente, só vai aumentar, né, doutora? Infelizmente, viu, Fernando? Porque assim, nós aqui no Sudeste, por exemplo, nessa região que ainda está livre... Em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente ainda não tem nenhum caso confirmado, mas estão em estudos alguns casos, né, no estado inteiro, né, doutora? Isso. Diferentemente de Pernambuco, Paraíba e Bahia, que são os 3 estados que com mais... que estão liderando... Então, a gente vê aqui claramente que no Nordeste, nesses 3 estados, são a liderança dos casos de microcefalia. O Brasil inteiro está em alerta, exatamente para a gente ver as crianças que estão nascendo, porque hoje as crianças que estão nascendo, provavelmente as mães tiveram a infecção pelo Zika há 8, 7 meses atrás. Né? Não é uma coisa, a microcefalia é uma consequência da infecção da mãe, na imensa maioria das vezes, no início da gestação, nos primeiros 3, 4 meses de gestação. Então, por isso está todo mundo alerta, para a gente ver se nós vamos ter casos. No estado de São Paulo, como você comentou, tem alguns casos realmente suspeitos que estão sendo agora avaliados, analisados. E a perspectiva, infelizmente, Fernando, é que a gente agora, com a chegada do verão e das chuvas, eventualmente a gente tenha uma disseminação maior. Hoje tem piscina aqui no Bem-Estar, para a gente ficar bem no verão, sem problema de pele, sem problema nenhum. Chegou uma pergunta da internet, a Lúcia. É verdade que o Zika vírus pode ser transmitido sexualmente, doutora Rosana? Olha, sim, a ideia, o vírus já foi isolado no sêmen. E existem 2 casos na literatura que sugerem muito a transmissão por via sexual. Então, assim, como é tudo muito novo, como esse vírus a gente está aprendendo a lidar com ele agora, quem estiver doente, com febre, dor no corpo, aquela erupção na pele, ou seja, um quadro clínico que possa ser Zika, a sugestão é que não evite relação sexual nesse período, em especial com gestantes, pela possibilidade de transmissão. E o leite materno?
Mesma coisa, Fernando, o vírus também já foi isolado no leite materno, também existem 2 casos lá na Polinésia Francesa, que estão na literatura, que sugerem também, pelo fato do vírus ter sido isolado no leite e as crianças tiveram um quadro clínico bastante benigno, deixar isso claro, mas tiveram um quadro clínico que poderia estar relacionado a esse vírus, então a gente imagina também um potencial do ponto de vista de transmissão, desde que a mãe que esteja amamentando esteja com doença, sempre na fase aguda da doença. Muito bem. A gente está falando da saúde na piscina, os cuidados que a gente tem que ter para evitar, por exemplo, micose, doença que pega e às vezes pega na família inteira e fica anos para o problema ser resolvido. Não é só na água, não. Com água que fica na beirinha da piscina. Vamos conhecer uma família que está lutando há muito tempo para resolver esse problema. Esse é o Ronaldo. Essa é a mulher dele, a Vanessa. E essa, a Ana Cláudia, irmã do Ronaldo. O que essa família tem em comum? Os 3 pegaram micose nas unhas dos pés. E assim, é desconfortável, né? É chato. Você não pode frequentar piscina, clube, coisa assim, você não pode entrar, né? Porque não passa nem no exame médico e é contagioso, né? Então, não pode. A Ana Cláudia tenta se livrar do fungo que provocou a micose há 5 anos. Hoje em dia, ela está usando uma pomada antifúngica. Mas assim, desaparece, depois de um tempo volta de novo. A Vanessa toma remédio, mas não faz o tratamento tão direitinho assim. Mas eu tentei tomar remédio, aí melhorou bastante. E aí eu tomo cerveja, não pode tomar. E aí acaba voltando de novo. E o Ronaldo? Já usou pomada, tomou remédio via oral e olha, nada. Depois de 15 anos tentando vencer a micose, começou um tratamento a laser. O melhor é procurar um podologista, que aí ele vai fazer toda a asepsia do local, vai tirar toda a parte que está acometida pelo fungo, limpa toda a região e começa o tratamento com a laser terapia. O tratamento é químico. A podologista usa o azul de metileno, que absorve a luz vermelha do laser. Isso provoca uma reação química que aos poucos vai matando o fungo. O tratamento do fungo de unha é demorado, tem que ter paciência, persistência. Agora, quanto antes você começar a tratar, é melhor. Isso porque sua unha com o tempo vai ficando bem feia, pode até ficar deformada. Imagina aí, né? Nossa unha durinha, seria assim que nem a casca do pão francês. Só que aí com o tempo, o que acontece? A unha vai ficando mole, esfarelada, que nem o miolo do pãozinho. Isso porque o fungo, ele se alimenta da própria unha. Ele gosta da queratina e para ele se desenvolver é preciso um ambiente quente e úmido. A micose não atinge só as unhas, mas a pele também. E para evitar que os fungos tomem conta do pedaço, preste atenção nessas dicas. Sempre secar os pés, essa é uma dica para evitar a proliferação dos fungos. Sempre secar os pés, se possível o uso de secadores. E você pode colocar algodões no meio dos dedos para deixar o ambiente mais seco. Outra coisa, preferir o uso de meias de algodão ao invés de meias sintéticas, isso também diminui a umidade local. E nunca usar o mesmo sapato 2 dias consecutivos. Então, usou o sapato, deixa o sapato na lavanderia, ventilando. Pode colocar um talco antifúngico, isso também diminui a proliferação de fungos no local. Tá aí, doutora Márcia, é preciso entender que é um tratamento longo, é preciso persistência, paciência e tomar esses cuidados aí, né? O pó antifúngico é esse que também evita o chulé também, né? Exatamente, porque o chulé é a proliferação de fungos e bactérias. Lembrar que o nosso suor não tem cheiro. O que é importante também não é para tomar remédio antes de passar pelo médico, no caso com o dermatologista. O tratamento da podóloga ele vai auxiliar, mas precisa passar pelo dermatologista porque quem vai, no caso, prescrever é o médico. Durante isso é preciso ter esse cuidado de secar. Ela falou
pode usar um secador mesmo, secador de cabelo para secar os pés? Porque se a gente parar para pensar, dificilmente quando a gente acaba o banho, a gente bate o pé ali naquela toalha, né, naquele piso do banheiro e acha que secou. E não secou, porque a umidade permanece. Então, um jeito muito interessante é de usar o secador de cabelo, que você realmente vai eliminar toda essa umidade. Lembrar, Fernando, que quem tem a micose na unha, muitas vezes a gente fica achando que pegou de alguém. Às vezes pegou de nós mesmos, porque o fungo anda. Então, se você tem micose no pé, muito provavelmente ele vai andar, vai chegar na sua unha. Então, precisa tratar, precisa ter persistência. E tomando cuidado para não emprestar a toalha. Na piscina é difícil fazer isso. Com irmão, com primo, com grandes amigos. Pode mas não passar... deve. Também porque o fungo fica nesse ambiente, porque tem pele, né? Quando a gente se enxuga, a gente vai soltando um pouco de pele dessa camada morta. Então, as toalhas ficam com esse restinho de pele e com a umidade. E tá quente. Então, é isso que o fungo gosta, porque ele fica num ambiente favorável e daí ele se prolifera. Tem pergunta da internet, doutora? Vamos ver a dúvida da Alessandra. Pessoas com manchinhas na pele, pano branco, podem fazer uso de piscinas? Existe algum risco de contaminação dos outros usuários? O aspecto é bem característico, né? O pano branco, Foi muito boa essa pergunta da Alessandra, porque o pano branco, que é uma micose muito comum agora no verão, ele não é contagioso. Cada um tem o seu fungo que mora dentro na superfície da nossa cabeça. Então, o nosso couro cabeludo tem um fungo que pertence, que faz parte da nossa biota. Que é amigo. Que é amigo, faz parte. Quando ele cai nas nossas costas, ele vai encontrar um ambiente favorável, que normalmente é mais oleoso, e aí ele vai se proliferar e ele vai se alimentando dessa queratina, ele vai, no caso, produzir uma substância que inibe a produção da nossa cor. Por isso é que fica tudo branco. Então, não é contagioso, não vai pegar pela toalha. Por que desenvolve mais no verão? Porque a gente fica mais oleoso, mais úmido, sua mais. Então, a dica é, acabou o dia, não fique tanto tempo sem passar uma ducha, por exemplo, e o tratamento começa com shampoos à base de cetoconazol no couro cabeludo. E não já vai saindo tomando remédio sem falar com o médico. Muito bem. Hora de saber o que acontece no Brasil e no mundo, fazer contato com a redação do G1. Vamos lá, G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. A inflação oficial subiu e ficou em 1% em novembro. Essa foi a maior taxa para o mês em 13 anos, segundo o IBGE. E no ano, a inflação já acumula uma alta de mais de 9,5%. Falando ainda de economia, a Receita Federal liberou hoje a consulta do último lote da restituição do imposto de renda. Todas as informações sobre isso estão no G1. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a instalação da comissão que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma. Agora vai ficar tudo parado até o dia 16 de dezembro, quando o Supremo vai estudar esse caso. E hoje deve ser mais um dia cheio por lá. Depois da carta do vice-presidente Michel Temer, ele e a presidente Dilma devem se encontrar à noite. Falando de saúde, aqui no Brasil aumentaram os casos da síndrome de Guillain-Barré em pelo menos 6 estados. Essa síndrome afeta o sistema nervoso e pode causar paralisia. Os especialistas dizem que há fortes evidências de que esse aumento nos casos tenha relação com o Zika vírus, mas o Ministério da Saúde não confirma isso. O Bem-Estar hoje está falando de microcefalia, né, Fê, que já foi provado que tem relação com o Zika vírus e agora tem mais esse assunto para a gente ficar de olho. Muito bem, Mari. Olha, ótimo. Nós vamos repercutir isso aqui com a doutora Richman, que é infectologista, e é mais um risco, mais um cuidado para a gente ter nesse tempo, no verão, que ainda nem começou, né? Muito obrigado. Vamos continuar por aqui. Muito obrigado, tá, Mari? Bom trabalho. Bom trabalho para vocês. Ótimo. Doutora Rosana, Guillain-Barré, a gente já falou sobre esse problema, é uma doença neurológica também que afeta drasticamente os movimentos. Então, ela pode entrar na conta também do mosquito, de mais um problema que ele pode nos causar? Fernando, infelizmente a minha resposta é que sim, ele realmente pode estar relacionado a isso. Guillain-Barré não é uma doença nova, é uma síndrome que a gente já conhece faz muito tempo, ela afeta os nervos periféricos e dá uma fraqueza muscular, ela começa de baixo para cima, então vai começando uma fraqueza, você perde como uma paralisia mesmo das pernas e vai subindo, podendo até pegar a parte respiratória. E daí é de alto risco, você precisa ir para o hospital, porque às vezes você precisa até de auxílio para poder respirar. Então nós estamos falando de uma complicação bastante importante. Guillain-Barré está relacionado com pós-infecções por vírus.
E com esse aumento agora de casos de Guillain-Barré no nosso país que nós estamos vendo e aumento do número de casos de Zika, obviamente nós estamos acreditando na relação do Zika vírus com mais uma complicação neurológica. A gente vai continuar falando sobre isso nessa semana. Na sexta-feira nós temos um programa especial sobre isso, com mais informações para você se proteger e também ter conhecimento, que é uma forma de proteção também. Conhecimento, quando a gente entra na piscina com as crianças, é preciso ter muito cuidado com o ralo. Parece inofensivo, não tem problema nenhum, mas um cuidado, um olhar atencioso do pai, da mãe, pode salvar muitas vidas. Vamos saber como isso é feito lá em Florianópolis, com Mariana Panis. Na praia, todo mundo lembra daquele ditado: água no umbigo, sinal de perigo. É que o mar é mesmo um tanto ameaçador. Mas o que dizer dessa água aqui? Tranquila e transparente. Parece um lugar seguro, né? Mas acredite, as piscinas também escondem perigo. Você sabia que o afogamento é a segunda causa de morte de crianças de 1 a 9 anos no país? E metade dessas mortes acontece dentro de casa ou nos condomínios. Nesse condomínio em Florianópolis, ninguém vai para a piscina sozinho. Sempre tem, no mínimo, 3 adultos na área, de olho na criançada. A segurança delas, realmente, nós não podemos descuidar. O Alexandre, inclusive, já colocou a Mariana e o João Vitor na natação para aprenderem a se virar na água. Mesmo assim... Estamos sempre olhando, sempre por perto. Tudo parece brincadeira. Mas eles têm que seguir umas regrinhas. De imediato, amarra o cabelo, né? É. Muitos acidentes acontecem porque os cabelos são sugados pelos ralos das piscinas. O William é dono de uma empresa que vende ralos e explica o perigo. Esse ralo aqui é um ralo fora de padrão. Dando um exemplo prático, o que poderia ser um acidente. Se a criança passar aqui com o cabelo dela vai passar aqui para baixo, vai virar um emaranhado, vai enosar o cabelo dela. Mesmo desligando o sistema de bomba, ela não vai conseguir sair porque virou um nó aqui embaixo. Para evitar esse risco, desde junho do ano passado, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina criou algumas exigências para condomínios residenciais, hotéis e clubes aquáticos no estado. A questão da barreira física. Segundo, os ralos devem ter no mínimo 2, para que não haja um trancamento das bombas, com um afastamento de 1,5 m entre eles, sendo do modelo anti-sucção. O modelo anti-sucção é esse aqui. Quem tem piscina em casa, com aqueles ralos mais antigos, pode acoplar esse modelo mais seguro. Então esse tampão é conforme normas da ABNT, então não tem risco nenhum de puxar cabelo de criança, não tem como fazer sucção. Esse ralo que ele também é no mesmo estilo desse aqui, telado, então eu posso colocar aqui, prender aqui, acabou o problema de sucção por cabelo ou de criar acidentes. Então é uma peça simples que custa em torno de R$20 e que pode poupar uma vida. E tem mais uma exigência. Uma terceira exigência importante é a botoeira de desligamento da bomba. Também existem motores que desligam sozinhos quando o ralo é bloqueado por alguma coisa. Mas é claro que o ralo não é o único problema. A profundidade da piscina também deve estar visível. Aqui é de 1,30 m. E a Manu já sabe, não entra na água sem a boia. Eles são muito pequenininhos e todo cuidado é pouco. É bom, mas tem que ter cuidado, né? Outra dica boa é o uso da touca. Eu sei que é difícil convencer as crianças, mas existem algumas coloridas, uma de tubarão, shark, que pode ajudar na prevenção desse problema se o ralo da piscina não tiver essa adaptação, né? Agora, na água da piscina, a gente também precisa de outros cuidados, né, doutora Rosana? Vamos pescar aqui alguns problemas que podem peneirar aqui algumas coisas que a gente pode ter numa piscina sem total cuidado. O que a gente acha, doutora? Vamos ver o que você pescou, Fernando. Você pescou gastroenterite. É uma das complicações que a gente pode ter, principalmente se engolir a água da piscina, o que deve ser evitado. O que é muito comum, né? Porque é bastante comum, principalmente com crianças. A outra coisa que você pescou aqui é otite, que são inflamações e infecções dos ouvidos que podem também estar relacionadas à água.
A outra coisa que você pescou é a hepatite A. É um vírus que pode causar hepatite e também entra pela boca. Ele é excretado pelas fezes e ele pode entrar pela boca. De novo, engolir a água não é uma boa ideia. E o último aqui, bastante frequente, conjuntivite, que é outro problema também que pode estar relacionado à água da piscina. Conjuntivite pode ser química, pelo excesso, inclusive, de cloro, e infecciosa. Tá certo. Agora, tem outra coisa que incomoda muito, que a gente está tomando um refrigerante, um suco, e aí vem aquele mosquitinho, fica zin, 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 ou então uma abelha. Olha só uma dica simples, uma forminha de empada, uma forminha de salgadinho, que pode evitar esse problema. A gente aprendeu essa dica faz pouco tempo. Olha só o vídeo da revista Casa e Comida. Almoço ao ar livre é uma delícia, mas ninguém quer saber de insetos caindo dentro do copo. Para evitar mosquitos e outros convidados indesejáveis nadando na sua bebida, você pode improvisar coberturas usando formas de papel para cupcake. Faça um buraquinho com um furador de papel, encaixe o canudo e cubra o copo. Se você usar forminhas estampadas, melhor ainda. Além de úteis, elas vão dar maior charme à bebida. Muito bem, ficou bonitinho, decorado e inteligente, muito legal. Agora, a gente sempre fala aqui dos cuidados com o carpete, né? Quem gosta de carpete gosta demais da conta de ter um carpete quase como um filho, uma coisa querida da casa, mas tem que ter muito cuidado. A gente vai ver uma reportagem que mostra uma família que tem todos esses cuidados, mas dá trabalho, olha só. Para ele, tapete vermelho e todas as honras. Xeri é o mascote da família Barbosa. O cachorro da raça Poodle está com eles há 18 anos. Tem trânsito livre pela casa. Mas os Barbosa também têm outro amor de longa data. O carpete, praticamente de estimação. A família gosta muito do carpete. Faz parte, né, da nossa vida aqui. É uma vida. O carpete é o mesmo há 20 anos, exatamente a idade da Fernanda. E olha o pezinho dela, como fica quando está em casa. Por que o pé descalço? Parece que dá um aconchego, ele é fofinho, é gostoso. Aí E também por conta da minha mãe, que ela fala pra gente não subir com um sapato. Sempre descalço. Eu proíbo subir de sapato, pra não sujar, né? Durante a semana, ela e o marido dão um trato. Como o carpete é o xodó da família, eles têm uma preocupação especial com a limpeza. Por isso, a cada 15 dias é feita uma higienização completa para retirar aquelas impurezas que a gente não consegue ver. A Lia contratou uma empresa especializada em faxina pesada. Eles usam um aspirador diferente. Ele funciona especificamente à base de água com um elemento filtrante. Então, diferente de um aspirador comum, esse aspirador ele retém 99,99% de partículas que estão no ambiente, como ácaros, fungos, bactérias, entre outros agentes nocivos à saúde. O recipiente com água faz às vezes daquele saco onde fica a sujeira nos outros aspiradores de pó. Fica tudo diluído na água. E a água fica escura rapidinho. A água vai sendo trocada para retirar o máximo de sujeira. E sempre sai alguma coisa. Só assim, com o carpete limpo, que a Fernanda se sente à vontade. Fora de casa, esses pezinhos não ficam descalços, não. Acho que eu não pisaria. É ruim mesmo, né? O carpete é bonitinho, mas não mostra o tanto que ele está sujo lá, né? Doutora Márcia estava dizendo, quando a gente viaja para uma outra cidade, vai para um hotel que tem o carpete, o que a gente tem que fazer? Não pode pisar mesmo não, né, no carpete. Não deve. Então, a dica é colocar o chinelinho como a primeira coisa que você vai abrir na mala, você tem que encontrar o chinelo. Porque você chega cansado, você já quer tirar logo o sapato. E pisa naquele carpete. Aquilo é um caldo de cultura, uma coisa horrível. A gente não tem ideia do que tem de micro-organismo ali. Então, pisa no seu chinelinho que o seu pé vai estar protegido. Tá, e quem tem carpete em casa não é feio nenhum. Pode falar, gente, pode tirar o sapato, por favor, que aqui eu tenho um carpete bonito, Sim. Eu não quero sujar. É isso mesmo. Pergunta da internet, vamos ver a dúvida do Tiago. Tenho psoríase, posso tomar banho de piscina em clubes? Sim, Tiago. Normalmente a gente pede para a pessoa observar se ele está com uma psoríase numa atividade muito grande. Se você não tiver com feridas grandes, pode ir
numa boa, tranquilamente. Ele vai passar no exame médico? Vai, porque quem vai fazer o exame médico é um médico que sabe que psoríase não é contagioso. Se tiver algum problema, ele pode falar isso? Pode, por favor, porque pode andar e até faz muito bem, porque a gente sabe que o sol melhora bastante a psoríase. Muito bem. Olha, depois desse banho de piscina aqui com duas beldades da medicina mundial, eu fico muito satisfeito. Muito obrigado pela companhia. Por hoje é só, doutora Rosana, doutora Márcia. Voltem sempre, muito obrigado. E você fique ligado agora com a Fátima Bernardes. Amanhã a gente está de volta. Tudo de bom, saúde!